agricultura familiar. Então nós lá, questão da regularização fundiária, isso é o primeiro que tem que resolver. A gente sabe que as políticas, elas toda a vida foram pensadas muito para a zona urbana da cidade. E a escola do campo ficou ao longo do tempo toda a vida enfraquecida. Então, nesse sentido, é um entrave para a gente a questão da escola do campo para o campo e com o campo. Né? Não. Cara, a pergunta que eu faço é, que condição que o cara tem? O cara tem condição? Aí vamos discutir. O cara não tem condição, não é dada assistência técnica de crédito, educação, saúde, estrada, apoio... Meu amigo, então para com essa conversa mole aí. E não é vocação coisa nenhuma, não é... Cara, não é nada. Como você fala que o cara foi embora porque não tem vocação, ou foi embora porque não é profissional, ou é um produtor ruim porque não aplica tecnologia? Que tecnologia é essa? Da onde que veio? Como é que... Né? Quer dizer, as pessoas estão se virando do jeito que podem, a verdade é essa. Então nós temos que fazer com que tudo que nós conseguimos fazer, aonde que erramos, aonde que nós acertamos e para onde que nós estamos querendo ir, se nós tivermos mais investimentos e transformar isso em políticas públicas. Nós dizíamos assim, política pública do governo federal, do governo do estado, precisa investir na agricultura familiar, principalmente nos assentamentos, e esse tipo de recurso que deu certo. Então eu acho que se não deu certo, nós vamos apontar para onde pode ser, pela nossa experiência, pode dar certo. Né? Esses indicativos de SBC. A ideia é você descentralizar a pesquisa. Sim, sim. E levar uma forma de fazer pesquisa coletiva com que todas as pessoas que integram a prática tenham uma certa participação também na pesquisa, né? Que de uma certa forma é uma forma de trabalho como você desenvolve, né? Só que a sistematização é em cima do registro da experiência. Tá? E da análise, e justamente daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo, para a gente tirar algumas aprendizagens. Né? Então, o fato de dar certo ou não dar certo, a gente sempre tem alguma aprendizagem. Sim. E... O que foi feito com o conhecimento adquirido com o PADEC? De acordo com as pesquisas chegando, a gente ia retomando todo o processo, pela importância, qual é a importância da sistematização, afinal de contas, para que serve isso? Porque muitos perguntavam, né, para que serve a sistematização, para que serve esse trabalho todo, né? Então a gente fez um nivelamento, em cada encontro que a gente fazia, a gente retomava, né, a importância e o resgate das memórias. O que tinha antes, como era antes, como foi a implantação, e aí muita coisa estava perdida na memória, né, mas assim, foi lembrando. Foi muito interessante. Houve mudanças na coordenação e nas metas? Por quê? A gente está aqui hoje na segunda rodada de oficina de sistematização. O objetivo da oficina hoje é a gente fazer a narrativa do projeto, quer dizer, começar a contar a história do que aconteceu ao longo do projeto do PADEC. Ela pergunta como foram mantidas as atividades apesar de um ano sem recursos e novos projetos.
que antes a questão da infraestrutura não existia. O barracão da associação era no chão batido e sem condições para sua utilização de forma adequada. Não tinha o posto de saúde funcionando e nem uma forma de lazer. Não tinha quadro de esporte, não tinha o barracão da comunidade para confraternização, festas, né, das famílias. A escola era uma sala anexa da cidade, sem currículo específico, ou mesmo nenhum trabalho minimamente voltado para a realidade do campo. Né? Ela era bem menor, né? Não dava conta da demanda. Né? Era apertada, muito seriada e tinha mais... Era um barracão de máquinas que era feito para guardar máquinas, tratores, essas coisas, então não tinha, era tudo chão, não tinha essas divisórias, não tinha... Os banheiros eram tudo fora, não tinha nada. Aí agora, com o projeto, chegado o primeiro projeto, a gente fez o contrapiso, né, e forrou, pintura, tudo, as aberturas de janelas, todas as questões, né, conseguiu dar essa cara nova. Era um barracão de guarda-máquina, hoje a gente chama de a sede da associação. Precisavam ser aproveitados. E não se tinha estrutura adequada para isso. Né? Então, como melhorar, como foi enfrentada essas dificuldades, também de forma coletiva, que a partir do projeto foi importante para gerar políticas públicas, né? A questão do leite, né? Do resfriador, aí todos tinham como aproveitar a questão do leite, não só para doce, mas também para o lado de cima. E o mel é a Casa do Mel, né, que estava no projeto. Bom, essa Casa de Mel da associação, uma necessidade, né, que nós tivemos de ter uma Casa de Mel devido ao projeto ser o foco principal, a apicultura, ser centralizado em cima da apicultura, né? Então teria que ter a Casa do Mel também, que a qual nós tivemos e centrifugamos. Fazemos todo o serviço aqui, né, da Casa do Mel. Tivemos muita dificuldade, mas conseguimos construir, né. Então a gente fez um trabalho, a contrapartida foi a construção, né. O pessoal colaborou, ajudou. E foi um projeto que não deu assim, não ficou 100% daqueles que entraram na apicultura, né, mas aqueles que se identificaram estão aí, estão produzindo. Foi uma coisa ótima para nós. Eu mesmo, deu certo para mim. Estou com 25 caixas, né? Então, e essa casa é fundamental para nós, né? Foi um passo grande para nós. A liberação dos recursos. Dentre a elaboração do projeto, coincidiu a preservação ambiental com o aumento da renda familiar. Foi feito, a gente não colocou, foi feito viveiro, foi distribuído mudas, em vez de desmatar, foi aumentando pouco, mas foi plantado algumas árvores das quais serviram para pastagem apícola e a renda familiar. Chegamos, isso aí é a nossa... Bastante bem degradado mesmo. Aqui em cima tinha os montes de serragens, aqui também. Antes de começar o projeto, o fogo sempre passava na área da nascente também. O fogo veio daqui. A metodologia para trabalhar foi essas capacitações, oficinas como as comunidades. Do outro lado, a gente construiu um viveiro com capacidade para 50, 60 mil mudas por ano. Proprietário
Vários, não era assentamento. Então eles não tinham costume de ser reuniões coesas e coisas, não são coesas, né? Metade caiu fora, assim, mais ou menos 25% caiu fora, trocou de dono, foi vendido. E 25% não precisa fazer nada mesmo. Eu tenho uma área lá, ela está mato em pé, né? Então não precisava fazer nada dessa recuperação. E 25% ficou meio assim, fez um pouco. Já voltaram para a cidade. Aqui entrou uma crise do pequeno agricultor. Quase vai acabar com a nossa planta e é orgânico. Eles são atacados pelo veneno. Um desses feirantes já perdeu 2 plantações por secante que foi passado e o vento traz, né? Então, antes do projeto, o trabalho de cada um parceleiro era individual. Não tinha nenhuma perspectiva de renda, só pensava em desmatar e plantar soja. E muitos também trabalhavam nas derrubadas, produzindo carvão. Implantação de 3 sistemas de produção sustentáveis sem uso do fogo. Que sistemas de produção foram esses? Como é que eles eram? O que diferenciava um do outro para ter 3? Na época era abelha, viveiro. Abelha. E a casa da Copaíba. Não, a casa da Copaíba era depois. Isso ali era para nós. A abelha, viveiro e era para ser o frango caipira. No início, quando a gente já começou as primeiras conversas no primeiro semestre de 2006, a gente já teve a vinda do Pablo, que foi dando uma oficina de educação ambiental, porque em primeiro lugar foi essa coleta de semente, que teve trabalho já também para o levantamento florístico. O PADEC foi construindo está fazendo 2 anos, né? Nós construímos comunitário, né? Tudo nós trabalhando, vinha. O principal, que era o eixo comercial nosso, que nós precisávamos de renda, que era o mel e o frango caipira, o frango caipira na arrancada já quebraram nossas pernas. Aquele objetivo nosso que nós queríamos de não precisar trabalhar fora para os outros, que era gerar renda interna na propriedade, esse nós não estamos conseguindo através dele. Para ver o projeto, a associação organizada com o CNPJ, grupo de base, aquela coisa errada toda que foi criado na época da reestruturação do estatuto. Não tinha nada, faltava tudo, né? Você precisava de um rumo de trabalho, precisava de orientação, precisava de recurso para qualquer tipo de coisa que você pensasse. Nós começamos em 2007 a construção dos viveiros, onde primeiro foi construído os viveiros de sementeira, que é com areia, são 2 viveiros desse lado, 2 ali, 2 canteiros. Então a gente convidou todo mundo, quem não era sócio, a gente sempre convidava. Quem quiser fazer parte, porque nós começamos a trabalhar com quem queria. Ninguém obrigou ninguém a trabalhar com o projeto. Quem quer trabalhar? Muita gente que não está informado, vem, fala, veio 200 mil. Aí ele pensa que esses 200 mil é para repartir entre os sócios. Eu tenho que criar abelha, eu tenho que fazer um piquete a pasto. É isso que é PADEC. Não perguntou se as pessoas da Entre Rios sabem criar abelha. Não perguntou se querem criar. Se querem, né? Principalmente se querem. A ação real das coisas
mas o conhecimento que se teve sobre a questão, por exemplo, justamente de fazer um trabalho desse aqui, de reunir umas pessoas, uns líderes, e ter a capacidade de colocar aquilo que a gente sente. Isso é bom. Discutir, chegar a uma conclusão, ver onde estão as falhas. Isso o PADEC, a própria associação, trouxe para dentro do nosso projeto. Quem conheceu isso aqui quando começou, e hoje, por exemplo, se você vai em qualquer lugar aqui dentro do projeto, você vai começar a conversar com alguém, a maioria, vamos botar lá 80% das pessoas, quando você fala em associação, quando você fala em reuniões, quando você fala os assuntos que precisam ser discutidos, você tem como conversar. Porque quando nós chegamos aqui, não tinha como conversar. De arroz, estava já se desmotivando, já estava tendo mais as reuniões, o pessoal já não tinha mais arroz para levar para limpar, e isso fazia com que as pessoas não se reuniam. Aí a gente colocou que era desacreditada, pelo tanto de projetos que já teve e não deu certo, e aí a gente colocou também que era desacreditada. A gente colocou que era individualizada, que as pessoas, naquela questão que a gente já colocou aqui várias vezes, as pessoas vendiam o seu leite cada um na sua banquinha, e que também as pessoas vendiam seus produtos, né? Quando vendia, achavam a fonte para vender, era separado, né? Agora a gente tem a questão dos ciscos, que vende juntos, né? Que a gente vende, a comercialização é feita junto, né? E a questão do leite também, que é feito junto. E a gente colocou que tinha muita área degradada no setor, né? E que a gente conseguiu, através do PADEC, algumas áreas ser recuperada, e outras agora com esse outro projeto a gente está do semestre do portal, a gente está em fase de recuperação. A gente colocou também a questão dos atravessadores, que tinha muito atravessador, tanto de leite quanto das outras produções, e as pessoas não conseguiam encontrar com isso uma fonte de comercialização que fosse bom para todo mundo, né? Que tivesse mais essa questão de um diálogo entre o comprador e quem tá vendendo. E a questão do lazer, que a gente colocou, que os únicos lugares que as pessoas se reuniam era na igreja ou no campo de futebol, né? Hoje a gente teve a questão, no tempo do PADEC, a questão do teatro, né? Que o pessoal fazia as peças, né? Aqui, as pessoas iam assistir. E, querendo ou não, as pessoas também hoje se encontram em reuniões para discutir seus problemas, e também isso é uma forma de lazer, querendo ou não, porque depois que acaba a reunião, tem aquele papo de comadre, de compadre, e aí, então, isso também beneficiou bastante. Aquela placa lá na frente, o que as pessoas diziam para mim assim, ó, o que está escrito nessa placa ali, ó, que pode vir visitar, obrigado pela visita, né? Lá na placa está escrito, ó, uma unidade demonstrativa, seja bem-vindo. O que as pessoas não queriam era isso, mostrar para os outros o que você está fazendo. O projeto Centro Comunitário de Gestão Ambiental Integrada, né? Ele é, digamos, a estrutura do PDA PADEC. Então, ou seja, é um local de interação, de participação da comunidade, né? Levando em consideração que é um ponto de encontro onde a comunidade vai discutir suas ações, né? E também é o nosso local de trabalho, né? Da equipe técnica, né? E, na verdade, o projeto tem que fazer a gestão de todas as atividades relacionadas à questão ambiental, relacionada à recuperação de áreas degradadas, relacionada à questão de manejo de pastagens, né? Todo esse trabalho. Esse processo foi primeiro para a gente conhecer a nossa realidade, para depois a gente conseguir pensar, né, quais eram os desafios, quais as decisões a ser tomadas, onde é que a gente queria chegar.
a gente precisa mostrar para a sociedade que a agricultura familiar tem uma proposta produtiva diferente. Ou seja, o fato de você dizer que é preciso ampliar o discurso, ampliar a nossa margem de atuação, não nos tira a responsabilidade do agricultor familiar, da agricultura familiar, ter um modo de produção diferente. Produzir com baixo nível de insumos, produzir ecologicamente correto, produzir... Quer dizer, então a gente tem uma responsabilidade que é consolidar o nosso modo de produção diferenciado. Isso é um desafio, isso é importante. Porque, infelizmente, a agricultura familiar cada vez mais assume um modo de produção do agronegócio. Então, a gente vê que o que era diversificação de produção antes, hoje é monocultura. Né? O agricultor que não utilizava veneno, hoje utiliza veneno com o dinheiro do Pronaf. Né? Quer dizer, então, assim, é preciso, a primeira coisa, que o agricultor ele tenha um modo de produção diferenciado e que isso funcione. Segundo, é preciso ampliar a nossa rede de articulação. É preciso que outros segmentos da sociedade também incorporem essa discussão da agricultura familiar, da reforma agrária, da luta pelo desenvolvimento sustentável. Então é preciso chegar no comércio, é preciso chegar no setor de serviços, é preciso que a agricultura familiar seja encarada como um verdadeiro valor pela sociedade. Se a gente consegue ter essas duas dimensões, quer dizer, fazer o nosso dever de casa, que é ter uma produção diferenciada, e conseguir sensibilizar outros segmentos, a nossa luta vai ter uma outra dimensão. Ela vai ganhar ela vai avançar numa outra magnitude.